agora o Bispa Fé em Família comigo, Bispa Fernandes, aqui pela Rede Gospel de televisão. E começa o melhor horário da tua televisão. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu tenho certeza que nas próximas horas você vai ser muito abençoado por esse conteúdo que a gente prepara com muito carinho para você, que é telespectador da Rede Gospel, para você que nos acompanha pelo YouTube, pelas redes sociais. Fica com a gente que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa boa, descobrir novas receitas e ouvir testemunhos que te inspiram. Hoje no programa a gente vai receber a doutora Maria Fernanda. Ela é médica, psiquiatra, especialista em transtornos de controle de impulso. Ela vai explicar de uma maneira clara e simples como que você vai tratar as compulsões, seja de jogo, seja alimentar, e os comportamentos impulsivos que cada vez mais estão crescendo. E a gente vai entender por quê. Será que são as redes sociais? Será que é o nosso estilo de vida? Por que será que hoje a compulsão é um problema quase que social? Na nossa culinária também, hoje eu recebo o chefe Mathieu, que vai mostrar uma receita especial e compartilhar como que a confeitaria pode ser feita também como um caminho de propósito e transformação. Hoje a Ju Fisch, que é consultora de imagem e perfumista, vai te revelar qual que é o perfume certo para a sua pele, para cada ocasião. Você já teve aquela sensação? Ai, que perfume delicioso, mas quando você passa na tua pele, não fica a mesma coisa? Pois é, você vai descobrir quais são as notas, a essência, para você descobrir qual que é a sua identidade pessoal através do perfume também. Eu recebo hoje também o Dr. Paulo Picelli, que vai analisar a herança dos artistas brasileiros. Tem muita herança voando por aí e muita polêmica nesse assunto. A herança dos famosos está em alta e muitas vezes você nem parou para pensar nesse planejamento sucessório. As leis estão mudando, tem muitos novos impostos no Brasil e você vai entender de casos como herança de Marília Mendonça, do Gugu Liberato, Silvio Santos, Preta Gil e a mais recente polêmica do tio da Susana Richthofen, que ela ficou como a herdeira dessa herança. Será que isso é possível? Vamos entender daqui a pouquinho. Hoje a gente começa muito bem o Bispa Fé, sempre trazendo um testemunho para edificar a tua fé, para fortalecer a tua esperança. Hoje eu estou recebendo a Adriana Casanas, que é consultora financeira internacional, e vai nos contar como ela saiu da completa escassez e hoje vive o sobrenatural. Tudo bem, Dri? Seja bem-vinda aqui no Bispa Fé em Família. Me conta, Adri, como é que foi essa sua trajetória? Ela que é minha ovelhinha lá na Renascer Derfield e tá vivendo o sobrenatural de Deus, né, Adri? Por que você escolheu o mercado de financeiro, o mercado de seguros de vida? Como é que você chegou nessa carreira? Eu acredito que, primeiramente, tudo foi Deus que foi me encaminhando. Na minha caminhada, eu passei por alguns erros, eu cometi alguns erros e eu perdi muito dinheiro dentro do mercado financeiro porque eu não tinha conhecimento. E a palavra é muito clara, né? O povo perece por falta de conhecimento. E isso aconteceu comigo, mas o Espírito Santo sempre me conduziu e eu ressignifiquei e eu falava, algum propósito tem. E o propósito foi realmente obter o conhecimento. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conhecer esse mercado, eu estudei, me especializei e hoje eu sou uma estrategista financeira internacional. E, Bispa, milagre, colocando Deus na frente. A minha história com a Renascer sempre foi de muita superação, de muita fé e de muitos frutos e milagres. Eu até brinco, como o apóstolo fala, esbarrou é milagre.
Ai, ai. Dri, você chegou há 3 anos nos Estados Unidos, nesse mercado desafiador, e você enfrentou aquela situação de chegada, né, como imigrante num outro país, o seu marido também sem ainda uma colocação profissional, trabalhando em padaria, mercado, sem falar ainda a língua. Como é que foi você se erguer dessa situação que muitos imigrantes enfrentam hoje quando estão mudando para um outro país, né? A primeira barreira que eu encontrei, primeiro, o idioma. Segundo, você não dominar a sua formação. Aqui no Brasil era outra formação, nutricionista, e aí você descobre que a tua formação não tem validade naquele outro país. E então, para eu ajudar até mesmo meu marido, eu fui trabalhar numa padaria brasileira como atendente. Depois eu fui para um supermercado brasileiro, porque o fato de ser brasileiro me ajudava com a barreira do idioma. Mas nunca eu falei, isso é só um momento. É uma transição. É uma transição. Mas a mais difícil para mim era não ter os meus domingos para ir na casa do Senhor. Essa barreira para mim foi a mais difícil. E hoje ela está todos os domingos lá comigo, todos os domingos honrando a Deus, e Deus abriu essa porta excelente. Hoje ela está com o escritório dela aberto, a Linderfield. Dri, e qual que é esse trabalho que você apresenta hoje para as famílias que estão buscando a dolarização? A dolarização, hoje a gente trabalha não só com a proteção. As ferramentas que a gente usa blinda o patrimônio, dá estratégia para alavancar financeiramente e aí ainda cuida dessa parte, que é uma parte que a gente sempre deixa para o final, mas ela é extremamente importante, que é a sucessão. Sim. A herança. Sim. Né? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso aqui, inclusive no Bispo Fê. Então, a gente faz essa sucessão de uma maneira muito inteligente, estratégica, inclusive para que essa sucessão ocorra livre dos temidos impostos. Que cada vez estão mais altos. Cada vez estão mais altos. Cada reforma tributária que vem, mais impostos e mais impostos acontecendo. E quais são hoje as opções que quem está pensando na dolarização, eles encontram dentro do que você se especializou no mercado? Para quem está pensando na dolarização hoje, ele vai encontrar, além da proteção, ele vai encontrar crescimento dentro do mercado. Então, esse dinheiro ele cresce, mas sem a volatilidade do mercado. Então, esse dinheiro ele cresce, mas ele não tem risco de perda. O risco é zero. O dinheiro fica totalmente protegido. E isso através de qual estratégia, Adri? Das estratégias das seguradoras americanas, porque as famílias americanas, elas já usam essas estratégias dessas empresas que são centenárias. Então, assim, as famílias americanas, elas não deixam o dinheiro delas no banco, porque o banco, ele pode falir. Eles deixam esse dinheiro sempre dentro de uma seguradora. Então, as estratégias que a gente usa são as estratégias dentro das seguradoras americanas, que são centenárias. Então, quer dizer, estabilidade garantida. Estabilidade garantida e existem seguradoras que a gente pode operar no mercado internacional. Então, na qual você é credenciada. Sim, hoje eu represento 90 das maiores seguradoras americanas. Uau, que bem, Sandri. E a pessoa que escolhe por preservar o patrimônio através de uma seguradora, ela vai ter esse patrimônio protegido, vai proteger dos impostos. E como é que fica essa sucessão? Na hora da sucessão, o herdeiro ele vai receber o benefício em qualquer lugar do mundo que ele estiver aqui no Brasil. Se estiver no Brasil, recebe no Brasil. Ele não precisa estar dentro dos Estados Unidos. Mesmo se a pessoa não for americana? Mesmo se a pessoa não for americana. Ela pode fazer essa dolarização com as seguradoras americanas. Eles aceitam? Sim, não são todas, mas existem algumas seguradoras que elas trabalham
já com esse mercado internacional, não só com o mercado doméstico. E com essa facilidade do herdeiro, ele vai receber ali o benefício dele em qualquer lugar do mundo que ele tiver. E aí ele já resolve aí um monte de problema, né? Problema de imposto, problema de taxas. Então é dinheiro líquido na hora que a pessoa mais precisa. Então eu sempre falo que na hora mais difícil, muitas vezes, a melhor notícia é o meu contato. Com certeza, com certeza. Então, fala um exemplo de um investimento ou de um seguro que hoje é um seguro para uma família de classe média no Brasil. O seguro, assim, dentro de dolarização, a gente precisa... Primeiro, a pessoa ela precisa ter um passaporte, porque os contratos são assinados dentro dos Estados Unidos, na Flórida. Mas, assim, o que a pessoa precisa ter é, basicamente, um passaporte, um visto válido e só. Só isso e entender, porque não existe um produto... Um investimento mínimo? Existe um investimento mínimo. Hoje, o mínimo, $10 mil. Que seria R$50 mil. R$50 mil, porém anual. Não anual. Não são mensais, são anuais. Com $10 mil, a pessoa consegue ter um patrimônio blindado, dolarizado, dentro das maiores estruturas financeiras do mundo. E isso tem sido uma busca crescente das famílias brasileiras com a instabilidade da economia, né, Adri? Sim, tem sido uma busca, porque as pessoas, quando elas pensam em dolarização, elas pensam primeiro assim, vou comprar um imóvel. O imóvel não é a única opção. O imóvel é bom, mas dá para você deixar esse dinheiro crescendo e o crescimento dele comprar esse imóvel também. Então, tem muitas estratégias para dolarização que, além de dar proteção, você usa aí esse dólar como 2 vezes para o teu benefício. E essa é a tua especialização, né? Então, você recebe a necessidade da pessoa e faz uma orientação financeira, né? Sim, eu faço. É uma consultoria mesmo, Bispa. Eu sempre faço uma primeira reunião para entender qual que é o momento atual dessa pessoa, dessa família e quais são os objetivos. Porque a gente precisa entender os objetivos, né? Então, o meu momento atual é esse e o meu objetivo é aquele. Então, a gente constrói um cenário dentro do objetivo real dessa família. Fantástico! E Deus tem realmente abençoado a Adriana, vivido assim... honra e a prosperidade de Deus, porque realmente Deus abriu essa porta na vida dela e a porta que Deus abre ninguém fecha, né, Adri? E ela tem atendido várias famílias aqui no Brasil, nos Estados Unidos, trazendo essa opção que muitas pessoas, infelizmente, estão caindo na mão de golpista, na mão de aproveitadores com a promessa de dolarização, mas sem a estabilidade das seguradoras de grande porte que não vão certificar qualquer tipo de profissional. Dri, glória a Deus pela tua vida, que Deus continue te levando assim para lugares altos, de honra em honra, de glória em glória. Eu queria que você deixasse seu contato para quem quiser conhecer mais da tua consultoria, do teu trabalho. Então, tá bom. Gente, o meu telefone é o 1, né? Porque é um telefone americano, então primeiro coloca 954-598-5033. Pode ser através do WhatsApp, que fica mais fácil. E o meu Instagram é o Alianza Financial Group. E através de lá também vocês podem me chamar. E eu quero agradecer. Deus abençoe. A minha ovelhinha lá na Renascer Flórida está comigo. E você que está pensando em ir para a Flórida, vem juntar com a gente lá em Deerfield, né, Adri? Vai ser uma grande... Vem para renascer. Vem renascer. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente vai receber o Dr. Paulo Picelli, que vai analisar as heranças dos artistas brasileiros e famosos e mostrar como a falta de planejamento, de sucessão, pode impactar no futuro do patrimônio de uma família e chegar, às vezes, a casos absurdos de pessoas que não contribuíram para essa família, para esse contexto familiar, acabar herdando
aquilo que foi conquistado com tanto esforço. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. E o Brasil acompanhou aí nos últimos anos uma disputa envolvendo heranças milionárias dos artistas consagrados. Casos que chamam a atenção de toda a sociedade brasileira, que foram divulgados com grandes patrimônios e em todos eles algo em comum: a falta de um planejamento sucessório, que gerou conflitos, guerras, brigas nas redes sociais, batalhas judiciais. E os dados do Conselho Nacional de Justiça indicam que os inventários sem organização prévia podem se arrastar por muitos anos e vai causando, sim, desgaste emocional, altos custos para os familiares, e os especialistas sempre alertam que herança sem planejamento não é um problema restrito aos famosos. E hoje nós estamos recebendo aqui o doutor Paulo Picelli, que é advogado, professor e mestre em Direito, e vai analisar e explicar para você que me acompanha esses casos que chamam tanta atenção, que é a herança dos famosos. Tudo bem, doutor Paulo? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E tratando de um tema tão importante e que impacta a vida diariamente de todas as pessoas. Só que elas só se dão conta quando alguém falece. Sim. Qual que é o maior problema que hoje uma família brasileira vai enfrentar? E tem tido muitas mortes súbitas, não é, doutor? Tem pessoas hoje aos 50 anos, tem tido muito infartos, a pessoa do nada falece e as pessoas são literalmente pegas de surpresa sem pensar no patrimônio. Será que o brasileiro é muito emocional e essa é uma conversa muito racional, doutor? Bispo, exatamente. O que acontece, as pessoas deixam para se preocupar com o que é importante depois, porque pensam o seguinte: comigo não vai acontecer. E infelizmente acontece. Sim. E é por isso que se chama planejamento sucessório. Os maiores problemas que nós temos, disputa entre herdeiros. Por quê? Isso deve ser feito enquanto ainda há amor na família. Depois que as pessoas morrem, especialmente quando há um patrimônio relevante, disputas judiciais, cria-se um condomínio, quer dizer, os imóveis, todos são donos de um imóvel só, então um quer vender, o outro não quer, além dos custos que tendem a aumentar ainda com a reforma tributária. Essa reforma tributária vai ter um impacto muito grande, principalmente nos imóveis, não é, doutor Paulo? Quais são as principais mudanças que essa reforma aprovada aí no governo Lula vai trazer para o bolso do brasileiro? Olha, ela vai trazer vários impactos, mas na parte de sucessão e de imóveis, nós temos aí o ITCMD, que é o imposto aplicado em doações ou em heranças. Qual que é o fundamento da reforma? É uma reforma que ela vai evitar a sonegação. Então, antes eu podia transmitir um patrimônio com o valor que eu declarava no imposto de renda ou mesmo na escritura. Agora não. Os municípios vão fazer uma avaliação. Haverá um cadastro desses imóveis e o ITCMD dele será progressivo, pode chegar até a 8%. Hoje no estado de São Paulo é 4%. Então, vai aumentar a alíquota e a base de cálculo. Quer dizer, pode até dobrar. Exato. Então, esse planejamento é importante porque o imposto onde, por exemplo, os pais fazem esse planejamento e essa sucessão em vida com usufruto, de repente, ele pode ser reduzido, doutor? Olha, os impostos agora eles vão ficar bem mais difíceis de serem reduzidos. Antigamente, o que as pessoas faziam até com o contador? Eu vou fazer uma holding rapidinho, vou bater um contrato e faço aqui o contador, não falando mal do contador, não, mas ele não é especializado. Exato. E hoje já não é mais possível. A holding ela é uma ferramenta de planejamento, continua sendo, mas não para sucessão, não para diminuir o impacto tributário. Aí nós vamos ter outras questões até de planejamento internacional. E eu costumo dizer assim, o planejamento sucessório ele começa no namoro, com um contrato de namoro, com um pacto antinupcial. Depois a gente vai falar de uma holding, de um trust ou até mesmo de um testamento. Gente, isso que às vezes você ouve assim, doutor Paulo falando e assusta. Ai, mas no namoro, às vezes nós brasileiros nós somos muito emocionais. Mas eu conheço casos de pessoas que um namoro mais estável,
o menino trabalhou a vida inteira para conquistar o apartamento dele e namorou por 2 anos, que não é uma vida inteira, gente. O namoro ele deve conduzir para um casamento, para uma relação de 20, 30, 50 anos. 2 anos perto da história de uma pessoa, vamos combinar que é pouco. Mas aquela namorada teve direito à metade do apartamento do moço. E a família toda entrou em crise e tal, mas ela comprovou, relação estável. Não tinha contrato, não tinha conversa estabelecida e ela levou metade do apartamento dele. Então, isso acontece mesmo, né, doutor? Quando fala assim, parece que pesa. Ai, mas eu vou começar a namorar, mas precisa ter cuidado, porque se a lei prevê, quem tem direito, se procurar o seu direito, o juiz vai julgar segundo a lei. Exatamente. E até porque num relacionamento sério e maduro, tudo deve ser conversado. Verdade, né? Exposto, com transparência. Se me permite, no escritório eu tive um caso de um médico muito bem sucedido que conheceu uma moça num aplicativo de relacionamento e levou essa moça para casa depois de 3 meses. Essa moça, em determinado momento, se flagelou, se mutilou, foi à delegacia, disse que ele havia agredido ela, conseguiu uma protetiva e tirou ele do apartamento dele. Então, tudo deve ser conversado e, naturalmente, nós estamos num país que ainda tende a evoluir, tende a amadurecer, mas as coisas precisam ser tratadas com a seriedade que demandam. Isso é muito, muito sério. Vamos falar agora dos casos que estão chamando a atenção de toda a população brasileira. Daqui a pouquinho a gente vai falar do caso da Suzane Richthofen, que ninguém acredita. Ela Richthofen, vai receber uma herança milionária? Vai. É direito dela? Vamos descobrir daqui a pouquinho. Mas vamos falar um pouquinho da herança da Marília Mendonça. Todo mundo ficou aí. No começo estava uma relação de muito respeito, né? Do pai do filho dela, com a sogra, com a mãe. Quando começou a aparecer a herança, as coisas mudaram completamente. Direitos autorais, patrimônio, guarda da criança, tudo começou a virar uma confusão. Como que vai ficar a situação, por exemplo, no patrimônio de Marília Mendonça, que não tinha planejamento nenhum, né? O caso da Marília Mendonça, ela nos mostrou algo muito importante, aliás, para todo o Brasil. Primeiro, que todos nós estamos sujeitos ao infortúnio. Segundo, que o planejamento sucessório ele não depende necessariamente de uma estrutura enorme. O patrimônio, eu não me recordo exatamente qual era o patrimônio da Marília Mendonça, mas em direitos autorais, a gente separa o que é direito autoral e o que é direito patrimonial. O direito patrimonial, ou seja, de continuar recebendo rendimentos com as mídias sociais, com as músicas e etc., esse é transmitido aos herdeiros e ao cônjuge ou companheiro. Então, o pai do filho dela e a criança ficam com esse direito. Exatamente. Tá. A lei, ela estabelece uma ordem. Quando eu não faço um testamento, quando eu não faço nada... A lei que vai comandar. É a lei que vai cuidar. Se chama sucessão legítima. Tá. E qual que é a ordem? Primeiro os descendentes, que é filho, neto, bisneto. Tá. Se não tiver descendente, aí eu vou para pai, avô, bisavô, os ascendentes. Só então os colaterais, que é irmão, tio, primo, etc. Em concorrência com os descendentes, com os filhos, sim, o cônjuge ou companheiro. Então, eles vão concorrer necessariamente. A lei presume a vontade daquele que morreu. Entendi. É exatamente esse o termo. Já que você não expressa a tua vontade, a lei vai presumir o que seria mais justo, independente do caráter dessas pessoas, né? Porque aí é uma avaliação de foro muito pessoal. E no caso dos imóveis, do patrimônio dela, como é que fica nessa disputa? Segue essa mesma ordem? No Brasil, nós temos um princípio que se chama princípio da Saizine. Está lá no Código Civil e diz o seguinte, quando alguém morre, o patrimônio, seja ele corpóreo, quer dizer, que dá para pegar uma casa, um direito, é transmitido automaticamente nessa sequência. Então, morreu, transmite. O inventário, ele só regulariza essa transmissão. Entendi. Então, vai ter que ser aberto um inventário por ausência de planejamento sucessório. Tá. Esse inventário será judicial. E aí pode durar quantos anos, doutor? Olha, se eu trato, por exemplo, de um inventário que tem a avaliação de cotas de uma empresa,
Vai ter que ter uma perícia. Então, a gente pode falar aí de um prazo de 4 anos, 3 anos, em média. Em média. Exato. Então, nesse caso, a mãe de Marília Mendonça tem direito ou não? Ela não tem direito pelo seguinte, tem descendentes. Qual que é a regra? Havendo herdeiros de uma classe, não são chamados da classe seguinte. Então, enquanto eu tenho descendente, eu não chamo os ascendentes. E a segunda regra é, dentro de uma classe, o grau mais próximo exclui o mais remoto. Então, se eu tenho filho, eu não chamo neto. Então, não assim, pode brigar, pode se chatear, pode parecer injusto, mas A lei ela tem que ser cumprida. precisa ser cumprida. Exato. Agora vamos falar um pouquinho do caso do Gugu Liberato, que apareceu depois da morte dele, uma segunda pessoa alegando que era uma união estável, né? E querendo reivindicar, então, parte da herança que estava já direcionada aos filhos. Como é que fica essa situação, doutor? O Gugu, ele deixou patrimônio lá fora e aqui. Então, aqui, salvo engano, ele deixou um testamento. O que a lei diz? Surgindo um herdeiro necessário, cônjuge, companheiro, etc., rompe-se o testamento em todas as disposições. Então, o que acontece? Quando eu reconheço uma união estável, que é plenamente possível, ou reconheço uma paternidade após a morte, eu dou um status àquele que pediu reconhecimento de herdeiro necessário. Então, essa partilha deve ser refeita. Por quê? Porque os herdeiros necessários têm uma proteção muito importante na nossa lei, bispa, que é a legítima. 50% do patrimônio, se existem herdeiros necessários, tem que estar preservado para esses herdeiros. E é por isso que gerou todo esse conflito. O fato de eu ter um patrimônio internacional exige um planejamento ainda mais maior, estruturado. que é o caso do Silvio Santos, que foi exemplar, assim, porque ele já é um ídolo nacional, e foi exemplar a organização patrimonial que ele fez com muitas filhas, com a esposa, não teve apenas uma esposa, e ele fez uma organização exemplar, não é? Exemplar. O Silvio Santos é o melhor exemplo que nós temos de planejamento sucessório eficaz. Tem gente que fala de blindagem patrimonial, que não existe. Não existe, doutor? Blindagem não. Porque tem formas de proteger. Um empresário, ele tem que se preocupar eventualmente com riscos da atividade, claro, sejam eles tributários ou trabalhistas, não é? E o Silvio Santos fez isso com muita maestria, separando o patrimônio da pessoa física e da jurídica e já determinando nos acordos de sócios das empresas como ia se dar a sucessão. Olha. Então eu posso determinar, por exemplo, que você não pode casar com alguém de em determinada idade ou que não vai participar da empresa e etc. Como é o caso do trust. E eu contrato alguém, eu faço um contrato com alguém lá fora, transmito o meu patrimônio e aquela pessoa, com base no contrato, vai transmitir o patrimônio para os herdeiros que eu determinar. Aí pode determinar as idades, né? Só aos 18 anos, só aos 25 anos, só aos 30 anos. Isso é muito razoável, né? Muito. Eu acho que é importante, pelo menos, começar a pensar sobre isso, né? Agora, vamos entrar num caso polêmico que gera muita indignação, porque foi um caso que mobilizou pela barbaridade a opinião nacional, né? Que foi o caso da Suzane. E ela agora, mais recentemente, vai receber, depois de ter cumprido a pena dela, estar vivendo em liberdade, a herança de cerca de 5 milhões de reais. E apesar da nomeação, a herança vai ficar toda direcionada a ela. Ela recebe agora essa herança de 5 milhões de reais. E as pessoas não conseguem entender, doutor, como que essa moça que não pôde ter acesso à herança dos pais, os quais ela assassinou e foi comprovado, julgada e sentenciada, agora está, segundo a lei, habilitada para herdar a herança do tio, que é um médico, o Miguel Abdala Neto. Como que isso é possível, doutor?
Eu também me pergunto, para falar a verdade, como é que é possível, não é? Mas a nossa lei ela tem uma ordem e deve ser cumprida. O que acontece é o seguinte, o resquício que nós temos da morte civil é a indignidade. A Suzane foi declarada indigna para determinados atos. Por exemplo, receber a herança dos pais, porque ela praticou um crime contra a vida daquele que é o autor da herança. Correto. Pai e mãe. Então, ela é como se, para o direito, é como se ela tivesse morrido. Quem herdou o patrimônio dos pais? O irmão. Abriu mão. E o tio ficou administrando. Tá. Ela não existe. Se ela tivesse um filho, o filho herdaria em concorrência com o irmão. Tá. Muito bem. O que acontece? O tio não tem nenhuma relação que cause a indignidade e o afastamento da herança, no caso da Suzane. Então ela herda do tio, porque ela não praticou nenhum ato contra o tio. Ela foi excluída da herança dos pais. Para a herança dos pais é como se ela tivesse morrido. E o que acontece? A herança do tio vai ser dividida com ela e o irmão. Ela, na verdade, foi nomeada agora inventariante. Então ela não vai ficar com 5 milhões, mas ela vai gerir e administrar. Se administrar mal, vai responder por isso, até o final do inventário, onde o juiz vai determinar a partilha. A partilha. E parece que o irmão vai abrir mão novamente dessa herança. No caso, vamos construir um cenário aqui, que ele abra mão do direito dessa herança, mesmo ela estando agora como inventariante, ela pode, seguindo aí, a ser a herdeira de todo esse... Sim, com certeza. Então ele renuncia em favor dela, vai haver até uma transmissão, então vai incidir imposto, e ela herda o patrimônio. Então o patrimônio vai vir regularizado no nome dela. Se tivesse um planejamento, também seria mais barato, provavelmente, a depender de como fosse feito. Muito bem. Hoje, esclarecendo todas as dúvidas para você que fica, às vezes, sem entender as notícias aí que acabam circulando sobre os patrimônios e as brigas que acontecem nas heranças, tanto familiares quanto dos famosos. Para você que quiser conhecer mais, entender mais, você pode seguir no Instagram, @PauloPicelli, e o site também está aí no GC para você. Doutor Paulo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém, amém. Amém, amém. E a gente continua aqui no Bispa-Fé em Família, vamos falar um pouquinho da saúde emocional. Gente, cada dia mais as pessoas estão precisando de uma orientação emocional. Infelizmente, as pessoas, cada ano que passa, estão adoecendo mais emocionalmente. Os estudos comprovam que mais de 20% hoje da nossa população brasileira apresenta algum tipo de transtorno. E os compulsores, as compulsões, elas estão por todos os lados. Hoje tem pessoas que são totalmente compulsivas com as compras, está endividada, não é porque tem dinheiro no banco, não. Está endividada, pega empréstimo, às vezes engana a família, mas continua comprando. O caso das compulsões dos jogos, de pessoas que estão vendendo casas, às vezes se suicidando porque acabaram com todo o patrimônio que tinha e até o que não tinha, por causa de jogos como o do Tigrinho, jogos que foram autorizados aí a prática no nosso país, infelizmente. Hoje a doutora Maria Fernanda, ela vai explicar por que a nossa sociedade está com esse traço tão profundo da compulsão. E vai te ajudar a identificar também qual é o início desse comportamento que pode te levar para esse buraco sem fundo. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre as compulsões. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Bem-vinda. Obrigada. Maria Fernanda, nome bonito, né? Obrigada. Doutora, vamos falar um pouquinho dessas compulsões. Parece que em algumas sociedades, elas conseguem se manifestar de uma maneira muito mais intensa. Eu vejo que isso acontece no mundo inteiro, mas eu sinto que o brasileiro ele é muito mais aberto para esse comportamento, né? Por que os comportamentos compulsivos, eles estão tomando conta de muitas pessoas que nunca apresentaram, ou não tem um histórico familiar, não tem aquele ambiente, mas chega numa geração que acaba levando a suicídios, dívidas, falências e uma destruição de famílias também, né, doutora? Bispa Fê, a gente está passando pelo que a gente fala de um descompasso evolutivo. O que é isso? Quando
as coisas começam a evoluir cada vez mais rápido e a gente não tem o tempo necessário para elaborá-las e absorvê-las. Quando o computador foi lançado, né, a gente teve bastante ano para até se acostumar. O que é essa coisa de informática? Nem existia informática, todo mundo começou a trabalhar. Hoje em dia a gente tem o celular, o GPS, é uma série de coisas que foi crescendo. Agora vem a IA, que acelera tudo muito mais. Então, a gente entrou, de fato, num descompasso evolutivo onde a gente não consegue acompanhar toda a mudança que vem vindo. E aí, junto com isso, eu entro nas redes sociais, eu começo a ter anúncios o tempo todo, aparecendo em tudo quanto é lugar e me estimulando a fazer compras, a jogar, a pedir comida, qualquer tipo de jogo ou de aposta, pornografia. Então, a gente tem um acesso muito fácil, muito rápido, que acaba contribuindo também para que essas compulsões aumentem, tá? Então, quando a gente fala da causa de uma compulsão, ela é sempre multifatorial, nunca é um único dado isolado. O meu pai era viciado em jogo, portanto você. Não. Nunca é um único caso isolado. Então, geralmente, eu tenho uma predisposição genética ali, mas ela fica ali quietinha e todo o ambiente, a história psicossocial, a minha personalidade, como eu reajo diante dos problemas, como eles me impactam. E ela fica ali quietinha, então. Que vai fazer com que isso se manifeste ou não. Eu tenho ali o combustível, mas para ele se manter queimando, eu preciso ali, né, para eu manter ali o incêndio, eu preciso de outros fatores. Não adianta eu só ter o combustível. E por que esse comportamento está aumentando? Tanto às vezes nos idosos e nos jovens entre 18 e 25 anos. Qual que é a tua avaliação, você que acompanha no dia a dia a saúde emocional das pessoas? As pessoas querem cada vez mais formas de lazer, de relaxamento, mas a gente tem sido acostumada a ter tudo muito fácil, muito rápido. E isso está viciando o nosso cérebro. O nosso cérebro está acostumado com uma forma muito rápida de receber dopamina, por exemplo, que é a substância do prazer. Então, uma curtida que eu recebo, um like, um recadinho, um videozinho engraçado curto que eu vejo, tudo isso vai me dando uma certa liberação de dopamina, que faz com que o meu corpo se acostume com isso. Que a gente chama da dopamina barata. Exato. Você não precisou fazer nenhum esforço. É diferente quando você termina de fazer uma hora de esteira ali na academia, você se sente bem, mas você transpirou, né? Exato. Ou quando você quer encontrar uma família, alguém que você gosta, você tem que marcar o lugar, você tem que pegar o carro, você tem que sair de casa, você tem que estacionar para você chegar, e você vai gastar uma conta. Ou quando você tem que fazer uma atividade assistencial. É muito gratificante, o efeito dura muito mais tempo do que essa dopamina barata, mas me dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Então, esse é um dos grandes fatores que também influencia e contribui. As pessoas estão cansadas, estão trabalhando cada vez mais, elas querem válvulas de escape e elas acabam pegando aquela que está mais prática ali. Então, é certo a gente dizer, doutora, você como psiquiatra, que as redes sociais, é multifatorial tudo isso, mas as redes sociais, elas facilitam esse comportamento compulsivo. Quer dizer, qual é o primeiro... É certo dizer isso, Sim, doutora? É certo. Gente pode colocar. Qual que é o primeiro sintoma para quem está ali começando, porque para mim parece assim uma armadilha, a pessoa cai e não percebe. Ela não percebe. Né? Qual que é o primeiro sintoma que a pessoa pode identificar? Opa, foi fisgado, é melhor eu parar agora, porque lá na frente vai ser mais difícil. Quando a gente vai falar de um ato impulsivo, o que é? É uma incapacidade crônica de resistir a um impulso, a um desejo, a uma tentação, mesmo sabendo que aquele ato vai trazer prejuízo para mim ou para terceiros. Então, eu não consigo controlar. E aí, quando a gente coloca aqui, se eu estou usando e eu começo a notar que eu não consigo resistir, eu até tentei, eu falei, hoje eu não vou usar minha rede social, eu não vou entrar. Quando eu vejo, eu já perdi meia hora, eu já perdi uma hora, eu tinha que fazer uma série de coisas, eu tinha que lavar louça, eu tinha que fazer um monte de coisa, eu não fiz nada.
Alerta. Opa, eu não estou dando conta. Outro alerta importante, quando eu quero remediar uma emoção negativa com aquilo. Então, eu estou frustrada, eu estou chateado, eu briguei com meu marido, eu levei bronca do meu chefe. Vou jogar. E eu busco lá. Que é a mesma coisa do álcool, né? Que a gente vê muito isso na igreja. A gente vê. A Exatamente. pessoa começa, ai não, só vou tomar isso aqui porque hoje o dia foi pesado. Daqui a pouco ela não parou na primeira. E para você, só um dado assim, de curiosidade, Bispa Fê, o jogo patológico, que são as pessoas que das bets e jogos, né, já ultrapassou a dependência de álcool no nosso país. Que triste. Ele está como o segundo, só perde para o tabaco. Então você veja como é. Mas um terceiro dado que eu acho importante a gente falar, também um sinal de alerta, quando não me satisfaz tanto estar com os outros. Então eu começo a mentir ou recusar convites porque eu prefiro ficar em casa comprando, jogando, comendo, né, que são todas compulsões e transtornos do impulso. Então, se eu começo, ou se eu até vou, mas eu só fico pensando, na hora que eu voltar, eu tenho pacientes que já chegaram e escondido para o banheiro, enquanto estavam com os amigos, para dar uma jogadinha. Então, ali, o que me agradava já não começa a me trazer Perdeu o tanto sabor. Exatamente. Então, ó, você que está nos acompanhando, esses 3 alertas que hoje a doutora, ela é psiquiatra, ela está explicando, tem um canal no YouTube muito bom, doutora Maria Fernanda, que você pode acompanhar, porque é importante, eu acredito que na saúde emocional, doutora, é a consciência. Exato. Né? Você começar a enxergar. Porque quando a gente não enxerga, não tem como a gente sair desse buraco. Quer dizer, estão aqui os 3 sinais que ela acabou de falar. Primeiro, não está mais querendo conviver com ninguém. Segundo, se você vai afogar alguma mágoa nesse comportamento, cuidado, né? Faz uma oração, vai fazer uma caminhada, busca a espiritualidade, porque Deus sempre é esse consolo imediato e a fé, ela é muito forte nesse momento. E se você... qual o terceiro? Deixa de aproveitar. Deixa né? de aproveitar As a vida. atividades que eram prazerosas perdem totalmente a graça. Cuidado com esses 3 sintomas. Doutora, qual é a melhor técnica? Por exemplo, você começou, poxa, um sinal de alerta, eu estou vendo. De repente fazer uma abstinência de jogos, isso funciona? Um passo antes da compulsão? Qual seria a melhor estratégia para que a pessoa não caia nesse buraco sem fundo? Bispa Fê, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso não é um desvio de caráter, não é uma safadeza. Muita gente deixa de procurar ajuda porque fala assim, não, eu vou conseguir. Tem vergonha. Imagina. Não, isso daí eu estou fazendo porque eu estou estressado, logo eu vou parar. E a pessoa precisa entender que isso é um transtorno, é uma doença. Então, vamos tirar o tabu de cima disso. É a primeira coisa. Então, quando a gente fala de tratamento, quando a gente fala de buscar ajuda, a gente está falando de liberdade. Porque é como se a pessoa não faz porque ela quer. É como se o cérebro acreditasse que ela precisa. Ele não oferece outra escolha. Então ela não consegue, então não tem a ver com querer, tem a ver com não conseguir parar. Então esse é o primeiro passo. Então eu acho que a primeira coisa nossa, tudo que a Maria Fernanda está falando faz sentido, eu estou me identificando, a primeira coisa é buscar ajuda. Porque buscar ajuda não é sintoma de que uma constatação de que você é fraco, não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, é um sinal de maturidade emocional e de liberdade. Eu preciso dessa ajuda sozinha, eu não estou dando conta. Então isso é importante, tanto para a pessoa quanto para a família. Gente, isso é algo que mudou muito. Quem é dos anos 80, como eu, tinha muito tabu de quem procura ajuda é louco. Não é. Exato. Quem procura ajuda é sábio. Né? Não é, exatamente. Doutora? Você está vendo que ali está ruim. Está ruim. É isso. Então, da mesma maneira que quando você está com dor no quadril, você vai procurar um médico, porque ele vai te ajudar. Quando você não está conseguindo crescer espiritualmente, você vai procurar uma igreja. E quando a tua alma está ferida, você vai procurar um
psicólogo, um psiquiatra. São pessoas que vão te apoiar no corpo, na alma, do espírito, porque muitas vezes sozinho a gente não consegue se autocurar, A gente precisa de algum olhar externo para falar, vamos por aqui? Exatamente. Aqui a gente consegue, né, doutora? Esse tabu é importante, a pessoa não se autorrotular. Eu sou um viciado, eu sou um problemático. Exato. A primeira coisa é, eu tenho algo aqui que precisa de ajuda. Não está funcionando legal. E então eu vou buscar essa ajuda. E qual que é o êxito das pessoas que buscam ajuda dentro desse comportamento, doutora? Quando a gente vai fazer o tratamento é sempre multifatorial. Na verdade, multiprofissional. Não quer dizer que só, eu procurei o psiquiatra, vai dar um remédio milagroso. Gente, deixei de jogar. Não é assim. A gente precisa, por exemplo, da terapia junto. Por quê? Esse cérebro, ele foi acostumado a aliviar um sentimento ruim, um desconforto, com algo prazeroso. Mas quando a gente fala de impulso, é justamente isso. Eu faço algo buscando prazer, durante o ato eu sinto prazer, mas imediatamente após me vem a culpa, o arrependimento, a sensação de vazio. Então, quando a gente trata, uma das coisas que a gente vai trabalhar é o seguinte: nem toda emoção negativa precisa de alívio imediato. Então, a primeira coisa que a gente começa a trabalhar é, nós vamos trabalhar essa dificuldade, essa intolerância à frustração. Gente, isso é tão importante. Sabe que, como mãe, tem 4 filhos, doutora. Que legal. Eu tenho 3 agora. Ai, que bem. Eu gosto de famílias grandes. Às vezes você precisa corrigir, dar o prumo ali, né? A criança se frustra. Exato. Aquilo dói no coração da mãe, né? Que às vezes o coração da mãe... Mas é um remédio tão maravilhoso, porque aquela frustração é a semente da força daquela criança, né? Que ela vai aprender a lidar com aquela emoção, vai aprender que, poxa, não é legal mesmo. E quando a gente não faz coisas legais... E às vezes você vê muitos adultos infantilizados, que eles não conseguem lidar com a frustração. Se a gente não trabalha isso, e você pontuou muito bem. Se a gente não trabalha isso na criança, porque o que acontece? Eu tenho o meu caçulinha, ele tem 2 anos. Então, quando ele está frustrado, ele quebra as coisas, ele fica bravo, ele joga no chão. E a gente vai trabalhando assim, olha, assim, não dá, a gente pode conversar, a gente pode fazer uma outra coisa. Ai, que família linda, aí a gente parabéns, doutora. Então, a gente vai ensinando. E pro adulto, neste quadro, é a mesma coisa. Nós vamos ensinando, eu estou frustrado, como eu vou lidar com essa emoção, como não recorrer. A gente começa a mostrar os primeiros sinais que a pessoa sente imediatamente antes do comportamento impulsivo. Então traz a consciência e apresenta alternativas. Exatamente. E ela consegue quebrar com esse sistema automático? Consegue, doutora? E aí ela consegue. Então é muito legal. Muitas vezes precisa de medicamento, e aí tem medicamentos que vão ajudar essa pessoa a ter também um maior controle do impulso. E aí, junto o tratamento combinado do medicamento com a terapia, a pessoa consegue ficar bem. Que inclusive até ali outro dia que essas canetas emagrecedoras, como Monjauro, tudo, elas interferem um pouco em comportamentos compulsivos também. Isso é verdade ou mentira, doutora? Eles têm estudado cada vez mais, mas é uma coisa engraçada. Os meus pacientes que chegam falando que tomaram, por exemplo, Monjauro, eles começam a fumar menos. Eles começam a beber menos. E aí a gente não tem dado suficiente para falar nada ainda, vai precisar de muito estudo a respeito, mas eles já vêm começando a pensar também no tratamento para ajudar em outras compulsões. Posso falar uma suspeita pessoal aqui? Vou expressar porque eu estou me sentindo em casa. Gente, por isso o poder do jejum. Porque eu tenho para mim, doutora, que o jejum bíblico, que é tão aconselhado, exemplo de Cristo, que ele ficou 40 dias ali no deserto, se preparando para uma missão muito grande. O jejum de Esther, o jejum de Ruth, tantos jejuns na Bíblia, o jejum de Daniel. É um exercício de autocontrole. Exatamente. É válido a gente dizer isso, segundo a... Sim. Sim, você fala não para comida, não. Isso te dá força em todas as áreas da tua vida, né, doutora? E a gente não tem que falar um não pelo radicalismo, a gente trabalha muito. Quem tem compulsão alimentar... Não, é por essa questão do autocontrole, de pensar que tem algo maior e o porquê eu estou, sabendo onde eu quero chegar. Então, eu acho que... Sim, super... Pode trazer um equilíbrio, Com né? certeza. E sempre, nunca ligado à estética, imagina, de jeito nenhum. Mas ligado a um propósito espiritual. Exato, a um propósito maior. Né? Um propósito maior. Eu quero me elevar espiritualmente, seja
qual seja a tua religião, mas eu quero estar mais sensível às coisas, que aí a vida fica mais, ganha cor, né? Então, é possível se livrar dos comportamentos compulsivos, doutora, sim. E, por exemplo, uma pessoa que hoje está nos jogos totalmente viciada ou na pornografia, se sentindo uma pessoa miserável, vamos, assim, em média, eu sei que cada pessoa se comporta, mas a gente pode, assim, em média, dizer que num período de 1 ano ela consegue se libertar desse comportamento, ou ele é maior, esse prazo de tratamento? É difícil a gente colocar mensurar, em tempo, porque assim, a psiquiatria a gente fala que ela é dimensional, ela não é categorial. Então, por exemplo, se eu tenho Covid, ou eu tenho ou não tenho, hoje eu estou mais ou menos com Covid. Já na psiquiatria, eu posso estar triste sem necessariamente ter depressão, eu posso ter um problema com o jogo e ser completamente diferente de você que tem outro problema com o jogo, porque tem a minha personalidade, eu tenho um suporte familiar, não tenho, trabalho, não trabalho, sou casada, não sou, então não dá pra tenho um apoio, uma rede de apoio, não tenho, então a gente não consegue quantificar por conta disso, porque são muitos fatores que vão influenciar nessa melhora. O que a gente tem que gravar é, a melhora existe e ela é possível de ser atingida. Ótimo. É isso. Então, procure ajuda, procure profissionais sérios que vão te orientar aí. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando, se você parou aqui é porque essa esperança essa luz está brilhando aí no fim do túnel. Não é nem no fim do túnel, no meio desse caminho, para que você consiga viver uma vida aí abençoada, que é o que todos nós desejamos. Hoje, doutora Maria Fernanda, esclarecendo, aliás, ela tem um canal do YouTube muito interessante, junto com o esposo dela, dentro de princípios muito alinhados com tudo que a gente também acredita aqui na Rede Gospel de Comunicação, que pode te ajudar a gerar essa consciência maior, que é neurologia e psiquiatria, e o Instagram, @DRA Maria Fernanda _oficial. Obrigada, doutora. Eu que agradeço pelo convite, foi um bate-papo muito bom. Deus abençoe. Amém. E a gente segue agora no Bispo Fé em Família e a gente agora vai falar um pouquinho do nosso espírito, já que você já entendeu que existe sempre cura quando a gente está aberto para ser curado. Acompanha junto comigo a melhor notícia. O poder de pensar certo. Tem muita coisa que você está deixando de viver por causa do jeito que você pensa, que você enxerga a vida. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Presta atenção nesse versículo. Não vivam conforme os padrões humanos desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Não é a tua condição, nem a tua origem, nem a tua circunstância, nem os teus problemas que vão determinar, nem o que você tem, que vai determinar quem você é, nem para onde você vai, muito menos como você se sente. São os seus pensamentos. Como assim, bispa? Eu vou te explicar. Mas antes eu quero que você se inscreva no canal Fernanda Hernandes Oficial, que você deixe o seu pedido de oração nos comentários, deixe o like e compartilhe esse vídeo com no mínimo 5 amigos. Vamos falar sobre os nossos pensamentos? Sabe aqueles dias em que você acorda cedo, prepara o café, arruma as crianças, tem um dia produtivo, entrega todas as demandas do trabalho, a casa está organizada, exercício em dia, bebeu o tanto de água que precisava, mas no final do dia ainda você está às vezes infeliz, irritado, esgotado, ou às vezes com vontade de sumir, que eu falo, às vezes você quer ir para o sumiço. Por que será esse sentimento? Por que será que isso acontece com a gente? Por que será que tantas vezes a gente faz tudo certo, mas às vezes os resultados ainda não preenchem aquilo que a gente está buscando? Eu tenho a resposta para você.
A resposta é porque você está pensando errado, por incrível que pareça. Quando você vai alimentando a reclamação. Se a gente tirar o de clamar, que palavra que a gente tem? Clamar. Agora, o reclamar é você invocar novamente para você, ao invés do poder de um clamor, de oração que transforma a tua vida, você está reclamando, você está chamando de volta maldições, coisas ruins, malignidades, pensamentos do tipo eu não aguento mais, esse casamento, essa criança, esse trabalho, as minhas contas, eu só vivo para pagar cartão de crédito, eu só vivo para arrumar casa, eu só vivo para... Todo esse padrão de comportamento está destruindo o teu interior. Você está reclamando esse pensamento ruim, o pior. A tua mente se acostuma com isso. Ela não é transformada como a gente acabou de ler. Mas bispa, todo mundo reclama exatamente o texto de Romanos 12, 2. Eu estou reclamando só para desabafar. Não faz isso com você. Você acha que é para desabafar, né? Mas isso é uma grande mentira. Você está tornando a tua vida mais pesada. Sabe por quê? Eu não vou poder fugir das minhas responsabilidades. Você não vai poder fugir das suas. Ninguém vai fazer por nós aquilo que só nós podemos fazer. Mas se você for fazer o que você precisa fazer, reclamando, se vitimizando, colocando essa carga emocional, vai ficar mais difícil. E aí você vai entrando nesse buraco sem fundo, nesse poço escuro e profundo, que vai roubar a tua alegria. Mas tem como mudar isso. A primeira coisa que eu quero que você faça é você prestar atenção. Tem uma frase da Bispa Sônia que eu amo, minha mãe. E ela fala assim: não é todo pensamento que vem na tua cabeça que você precisa pensar. E nem todo sentimento que vem no teu coração que você precisa sentir. O que é isso? Não é porque está aí na tua cabeça, que está no teu coração, que é teu. Pode ser uma caraminhola maligna, infernal, que está fazendo com que você se afaste de tudo que você ama, de tudo que você acredita. E porque você começa a dar ouvidos achando que isso é um pensamento, você está destruindo os teus melhores sentimentos. Porque os pensamentos vão afetar sim o teu sentimento. Vão alimentar ou não os seus medos. Ou até os teus preconceitos, ou até as coisas ruins da tua vida. E isso vai fazer com que você se afaste de tudo aquilo que são as características de Deus em nós. Por isso que a palavra diz, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que tem alguma boa fama. Se há alguma virtude, se há algo bom, que seja isso agora que habite o teu pensamento, para que você olhe para a tua vida com bons olhos, porque Jesus nos ensinou. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser luz. Às vezes você está se colocando no reino das trevas por causa da maneira que você insiste em enxergar a vida como a vítima, o coitado, o condenado a coisas ruins, como se tivesse... Outro dia eu ouvi um moço falando, parece que tem uma maldição sobre a minha vida. Não tem. Jesus nos prometeu, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não existe nada que seja superior ao sangue de Jesus sobre a tua vida. E você está coberto com o sangue de Jesus.
Quando você entende isso, você começa a cuidar do teu pensamento e, mais do que isso, dominar a sua mente. Falando para a tua mente, você vai pensar aquilo que me faz bem, porque você pode expulsar pensamentos. Você pode ter autoridade para repreender sentimentos. Você pode, como Paulo diz, aprender a ser feliz. Paulo fala, eu aprendi a estar contente e feliz em toda e qualquer situação. No muito, no pouco, na escassez. E olha que se você não conhece a vida de Paulo, vá conhecer. Ele sofreu. Ele sofreu. E ainda assim ele fala, eu aprendi. Se Paulo aprendeu, eu vou aprender também. Você também vai aprender. Aliás, eu uso uma pulseira com as minhas mentoradas, que todo dezembro e meio do ano a gente abre novas vagas para você que quiser participar, que eu escrevo, eu escolho ser feliz. É uma escolha, porque a vida vai apresentar as suas dificuldades, os seus desafios. Então troca a sua disposição. Quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Simples, né? O evangelho é simples, mas ele é poderoso. Quando você coloca, ao invés do eu sou obrigada a trabalhar, você troca por Senhor, muito obrigada porque eu tenho trabalho. A gratidão vai mudar a tua vida. Eu sou obrigada a lavar roupa. Senhor, muito obrigada porque eu tenho roupa. A gratidão vai mudar a tua vida. Ai, eu tenho muita conta para pagar. Quer dizer que você está vivo. Só vai parar de pagar a conta a hora que você estiver morto. Senhor, obrigado porque eu tenho vida. Você já parou para pensar que tem pessoas nesse momento orando e pedindo a Deus para ter as oportunidades que você está tornando as tuas bênçãos tão pesadas? Por quê? Porque o inimigo está atacando a tua mente e você não está percebendo. Vamos trocar a nossa perspectiva. Vamos, ao invés de falar, eu não sei, eu posso aprender. Vê quantas pessoas se reinventaram depois dos 70 anos, depois dos 80 anos. Ao invés de você falar, eu não sou boa, eu ainda não consegui. Eu vou continuar tentando. Porque aqueles que perseveram, alcançam as suas promessas, uma hora eu consigo. Sabe a verdade, gente? Ninguém nasceu sabendo nada. Todos nós viemos com a mesma condição. E às vezes tem pessoas que têm um QI mais alto, um QI mais baixo, mas quantas vezes a gente vê como Pedro, que era analfabeto e cheio do Espírito Santo, olhando para a vida dele com gratidão, numa única ministração dele, 3.000 vidas foram salvas. O que é isso? Ele não olhou para as suas incapacidades, ele olhou para aquilo que ele podia fazer com o que ele conhecia de Jesus. Como a gente vê Paulo, que era tão inteligente. Eu sei que ele fez o que ele queria fazer em Deus e você pode. E não permita que as comparações roubem a tua força. Se você quiser amargar a tua vida, permita que a comparação faça parte do seu dia a dia. Cada vez que você começa a se comparar com alguém, é igual você querer correr uma maratona olhando para o lado. Quem olha para o lado, querido, uma hora vai tropeçar. Foca no que é teu. Foca no teu processo. Onde você vai chegar? Não sei. Ah, se você vai ser o melhor, não sei. Mas uma coisa eu posso te garantir. Quem faz
vive a vida com excelência em tudo que faz, não precisa ter medo do amanhã. Porque você vai colher tudo que você plantou. E por fim, escolha muito bem aquilo que está alimentando a tua mente. Sabe por quê? Jesus fala algo tão poderoso, gente. Às vezes você fala assim, ai, não faz nada de mal eu ouvir tal música. Eu não estou falando para você ser religioso. Estou falando para você prestar atenção na letra da música. Não faz nada de mal eu ouvir um podcast de uma pessoa que tem uma filosofia de vida diferente da minha. Não tem nada de mal. O que Jesus fala? Um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. Satanás não precisa do teu coração inteiro, ele precisa de um pouquinho de dúvida, de um pouquinho de questionamento, para corroer as tuas experiências com Deus. Você não pode esquecer o que você viveu e vive com Deus. Não tem como nenhum questionamento ser maior com Ele. Então, cuidado com o que você está se alimentando. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus, que é o religioso, que quer te dizer o que é evangelho, o que não é evangelho. O que é evangelho e não é evangelho está na Bíblia, na palavra de Deus. Leia, se alimente e busque ter experiências com Deus. E cuidado, porque a Bíblia nos alerta. Satanás, se precisar, ele vai se vestir de anjo de luz para enganar quem? Quem já está lá do lado dele? Para enganar os escolhidos. Então, muitas vezes, Satanás vem como se ele fosse um anjo de luz, mas para trazer engano e confusão na tua mente. Por isso, conhecereis a verdade é a palavra, e a verdade vos libertará. Cuidado com quem quer acessar a tua mente, dominar o teu coração. Cuidado, porque no mundo digital hoje tem muito conteúdo de pessoas que se colocam como autoridade, mas não conhecem a palavra, a Bíblia. Alimente a sua mente com aquilo que vai fortalecer as suas convicções. Leia livros, ouça louvores, leia a Bíblia dentro daquilo que vai fazer com que a tua mente seja uma mente inabalável. Porque no dia difícil, sabe o que você vai precisar? De força para continuar, de bom ânimo para permanecer, de bons pensamentos para perdoar, para superar, para continuar. E tudo isso só vai vir de uma fonte, do Pai das luzes, do qual recebemos toda boa dádiva e todo dom perfeito. Então, em nome de Jesus, todo espírito de engano que essas pessoas hoje lançam no mundo digital para corroer a tua fé, eu denuncio esse espírito de anticristo, eu expulso da tua vida, e nada de ser desigrejado. Ame a igreja, ame a noiva de Cristo, faça parte da comunhão dos irmãos e peça a Deus que a tua mente esteja guardada pela paz e pela mente de Cristo, para que na sua mente transformada você experimente a melhor vontade do mundo, que é a vontade de Deus para a tua vida. Deus te abençoe. Você que está ouvindo pela Rádio Gospel FM, eu quero que você mande um WhatsApp agora, no 11 3208 1866, com o seu pedido de oração e o seu nome. Nós queremos orar por você. Para você que me acompanha pela Rede Gospel de televisão, tem um QR Code aqui na tela, é só você apontar e mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Para você aqui do YouTube, se inscreva para que você faça parte da nossa comunidade de fé e de amor a Deus. E deixe nos comentários o seu pedido de oração
porque eu pessoalmente e os nossos intercessores queremos orar pela tua vida, porque a oração do justo muito pode quanto aos seus efeitos. Deus te abençoe, Deus te liberte, Deus te fortaleça e até a próxima melhor notícia. Essa é a melhor notícia para que você fique cada dia mais perto de Deus. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que vem do Pai das luzes. Se existe alguma virtude, seja isso que habite o teu pensamento. Se é para pensar demais, vamos pensar em coisas boas. Vamos olhar o lado bom, vamos enxergar o meio copo cheio. E assim, alimentando a fé, a esperança, o amor, a gente consegue enfrentar a vida, que a vida realmente é desafiadora, mas com todas as armas espirituais, com a tua oração, com o teu jejum, a comunhão com a igreja, eu tenho certeza que você vai encontrar em Deus a tua verdadeira felicidade, a tua identidade espiritual. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, mais Bispa Fé em Família. Fica com a gente. É hora da culinária aqui no Bispa Fé em Família. Para você que só fica esperando a hora da culinária, você sabe, né? Sempre a gente traz o que há de melhor, mais prático para simplificar a tua vida. E ainda, se esse for o seu dom, você encontrar um caminho de composição familiar, de renda familiar, financeira e até de uma terapia, uma autorrealização. A gastronomia, ela tem se consolidado como uma das áreas que mais crescem no mundo inteiro. E segundo o Sebrae, o setor de alimentação, ele é um dos setores que mais crescem no país. Ele hoje já é responsável por 30% dos novos pequenos negócios abertos no Brasil. E a confeitaria artesanal, ela é o carro-chefe. E exige técnica, conhecimento, criatividade, mas com certeza está sustentando muitas famílias brasileiras. E hoje a gente vai trazer uma super opção de confeitaria. Estou recebendo o chefe Mathieu, ele que é confeiteiro francês, escolheu o Brasil como lar e vai preparar conosco hoje um charlotte de frutas vermelhas. Vai unir a técnica francesa com a sensibilidade brasileira, não é, chefe? Bem-vindo, chefe. Bonjour, bem. Bonjour. Obrigado pelo convite. Seja bem, como é que é bem-vindo em francês? Bienvenue. Bem Bienvenue. parecido. Bienvenue, bienvenue. Faz tanto tempo que eu estudei francês que eu não lembro mais. Você saiu do ramo administrativo, não é, chefe? Financeiro. Trabalhava Exato. no financeiro, imagina uma loucura, números, metas, pressão. Se formou em escolas francesas financeiras e falou, agora eu vou para a confeitaria. É isso, chefe? É isso aí. Um dia eu resolvi largar tudo, né? O meu irmão me ligou para eu fazer o bolo de aniversário dele. Eu não costumava fazer bolo, mas daí, na hora que ele chamou, eu acho que foi um chamado através de uma chamada. Então, que na bonito. hora eu escrevi a minha carta de demissão e Foi nesse dia? Exato. Primeiro bolo que você fez foi do aniversário do teu irmão? É, sim. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. E ele cozinha, não? Ele cozinha super bem. Ele não é confeiteiro, mas como cozinheiro ele arrasa mesmo. Arrasa também. Hoje você está trazendo essa receita deliciosa que é com técnica, pode ser também um meio de provisão. Pode fazer e vender e trazer dinheiro para dentro de casa, né, chefe? Aquele faça e venda com jeito Faça brasileiro. e venda isso com aí. jeitinho brasileiro. Então vamos aprender a fazer esse charlotte de frutas vermelhas com biscoito champanhe, com todas as técnicas da culinária francesa. É com você, chefe. Por onde a gente começa? Então, aqui a gente vai começar pela base, que é uma dacquoise. Então, a dacquoise, ela é nada mais do que um suspiro. Aqui é um suspiro francês. Então, é a mistura de clara de ovo junto com açúcar, que eu já bati para adiantar.
E a gente vai incorporar os pós. Os pós aqui são açúcar de confeiteiro junto com farinha de amêndoa, para ter um Ótimo. biscoito fofo. Tá. Então vamos lá. Então, esse biscoito, ele está fazendo e passando a receita, né? Às vezes a pessoa fala, vou comprar pronto, mas ele não fica gostoso assim, né, chefe? Exato. E daí o segredo aqui é você misturar delicadamente, né, para não perder o ar que foi incorporado no suspiro, e vai incorporando os pós aos poucos. Tá, Então, aqui, esse é o segredo da em receita. 3 vezes, Que é o famoso sempre biscoito champanhe. do centro para fora, para misturar, Olha aí a técnica, do centro para fora. sempre com o maior capricho e delicadeza. E muito amor vai na culinária, amor, né, exato. chefe? É uma expressão de amor. Às vezes a mamãe em casa fala, tem que cozinhar. Mas quando a gente cozinha com amor, é um prazer cozinhar para quem a gente ama. Exato, né? uma questão de energia, enviar as boas ondas para a gente seguir brilhando. Eu acredito muito nisso. A intenção que você coloca quando você está cozinhando, Muda tudo. eu acredito que também impacta muito na receita. Aqui a gente já vai pingar essa massa de dacquoise dentro do saco de confeiteiro. Que é a bolacha champanhe, tá, gente? Que o chefe está ensinando a fazer aqui, ao vivo, no Bispo Fé em Família. Então eu amo. Na culinária francesa, essa base de biscoito realmente ela é usada em muitas sobremesas francesas que a gente chama de entremets, que são aquelas sobremesas à base de creme de leite fresco montado, né? E com aquela glaçagem espelho. E você realmente escolheu o Brasil de lar, chefe? Não quer mais saber da França? Olha, eu agradeço muita gratidão pelo convite, porque faz exatamente hoje 6 anos que eu cheguei ao Brasil de veleiro, porque eu vim de carona da França e sem dinheiro no bolso, vivendo de trocas e trocando com essas tarteletes que eu fazia no caminho, no veleiro que me trouxe para cá. Eu amo o Brasil demais. Que demais! Então hoje é um dia de comemoração! Isso aí, dia de aniversário. Que bênção! Aniversário brasileiro, né, chefe? Tô feliz de comemorar com você esse dia, viu? Também. Que bênção, que bênção! Aqui a Você gente- chegou no Brasil e desembarcou aonde? Fernando de Noronha. Vivendo não! Sonho, né? Que encantador! Olha, eu sempre tinha ouvido falar de Fernando de Noronha, mas eu nunca tinha conhecido. Há uns 5 anos atrás eu fui conhecer e todo brasileiro precisa conhecer Fernando de Noronha. É um paraíso mesmo, É um né? paraíso mesmo. E chegando Ai, de dá veleiro, a gente foi acolhido pelos golfinhos. Ai, E de longe você vê aquele morro verde, o vermelho do flamboyant, nossa. Ai, você se apaixonou? Na hora que eu pisei, eu falei, não vou embora. E tô aqui firme, pessoal. E ficou. Aqui. Então você fez um caracol. Isso, uma espiral. Tá. Eu vou colocar no forno a 160 graus por uns 12 minutos. 12 minutos só, que prático, chefe. Aí Bem a gente prático. vai ter essa lindeza aqui, ó. Aqui. Muito Assim que sai bom. do forno, Tá. um redondo perfeito, biscoito bem fofinho. Bem E antes de forrar a forma e montar a sobremesa, vou só misturar os elementos do creme. O Tá. creme é um creme que é bem francês, que a gente chama de creme bavarois. Então, ele é feito à base de um creme inglês, creme de leite fresco montado, sem açúcar. E aqui, para mais leveza e também para realçar o sabor, um suspiro italiano. Esse creme é feito com gema, leite. E açúcar. É isso. Só isso. Daí eu coloquei uma raspinha de limão só Só para pra- dar um toque assim que vai combinar bem com as frutas vermelhas. Muito bem. Então aqui, para começar, a gente vai fazer o que a gente chama de sacrifício do suspiro, porque esse creme é bem molinho aqui, e daí o suspiro ele é mais firme. Então eu vou precisar sacrificar uma parte dele, e daí dessa vez eu não vou misturar Eu delicadamente. não conhecia esse termo, hein? É o Ah, eu sacrifício. sempre aprendo aqui na culinária do Bissafé em Família. Eu amo. Porque É o sacrifício. 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 Tô até Isso falando aí. francês hoje, hein? Ó, daí fica mais homogêneo para poder incorporar o restante do suspiro aqui. Então vamos lá.
Ele já mudou completamente de textura e cor. Exato. Então você fez o sacrifício, aí depois você incorpora tudo, né, chefe? Exato. Sempre com fouet, né, chefe? Ó, o fouet eu faço o mesmo movimento do que com a espátula. Dentro para fora. Agora eu não vou mexer de forma enérgica, porque eu não quero perder o ar que foi incorporado nesse suspiro maravilhoso. Tá. Aqui, ó, só uma questão de segundos. Então vocês viram que ele gira o bowl e movimento Do com as centro duas para fora, revirando o recheio. E daí, as duas mãos fica se tudo bem- movimentam, né, chefe? Exato. Tá. E aqui, o creme de leite fresco, a gente vai acrescentar tudo de uma E o vez. creme de leite, você só vai comprar ele fresco e bater até ele dar o ponto, né, chefe? Exato. Não Até ele tem dar um segredo. ponto, você sabia o que acontece se bater demais? O quê? Manteiga. Ah, então você para no ponto Exato. do creme de leite, né? Esse ponto na que a gente hora quer. que ele se firmar bem no fouet, ficar no fouet, tá pronto. Parou. É para parar mesmo. Não sabia que vira manteiga. Aqui fica Olha olha que lindo, gente. E olha Tá a leveza ficando. desse creme Que bem brilhoso. Isso? Isso é a magia da França. Essa é a magia da França. Voilà. Agora, se for lá, se você bispo, eu não consigo. Então você segue aí o confeiteiro viajante, chefe Mathieu. E aí você tem várias receitas incríveis que você pode encomendar aqui em São Paulo. Você encomenda aí de todas as partes de São Paulo. O WhatsApp tá aí na tela para você. Exato. Pra quem Oh. quiser aprender técnicas francesas, se arrasar aqui. É uma experiência maravilhosa a Exatamente. aula de confeitaria. Você pode fazer com a tua filha, com a tua mãe, com a amiga. E é acessível a todo mundo, assim. Independente do nível. É. Com eu como professor e a minha amiga Ana, que é brasileira, que me ajudou muito hoje também, eu agradeço. Ela se formou na França também. Apaixonada pela França, e daí a gente forma essa Juntos. dupla dos deuses para aprender as delícias francesas. Então aqui, pessoal, eu estou forrando uma fita que é feita de biscoito champanhe, mas você também pode comprar esse biscoito champanhe no comércio. Sim. Forra a lateral da sua forma com o biscoito. Aqui está bem apertadinho. No meio eu vou colocar o meu disco de Dacquoise. Que é 2 minutos só, já tá pronto. Exato. E aqui a gente entra com o recheio, Esse recheio maravilhoso, bem leve. que tá já com uma cara incrível. E hoje você aprendendo a fazer essa receita maravilhosa. Gente, essa receita dá para você fazer, vender, fazer para família, fazer em casa. Olha que receita mais Exato, para presentear, né? Para aniversário. presentear. Né? Vai Bem visitar legal. alguém, leva. Aqui a gente costuma colocar uma camada de frutas vermelhas que eu Tá. coloquei aqui. Mas aqui, antes de colocar essa camada, precisa gelar na geladeira Vamos levar um par de horas. Tá? Geladeira, então, Não, geladeira umas vai- 3, 4 horas, chefe? É umas 2 horas, né? 2 pra firmar. horas, já vai chegar no ponto. E agora nós vamos experimentar essa Exato. delícia. Que linda que tá. Então aqui a dica, né? Quando ele fica firme, a gente pode colocar a geleia, pode colocar as frutas vermelhas em cima. A dica do chefe, né? O que eu chamo de bagunça organizada. Parece colocado de qualquer jeito, mas na verdade você joga com a perspectiva, com os cortes das frutas para dar o volume. Você joga com o contraste de cores Tá. e também a raspa de limão, né? Para dar um frescor. Então E vamos tem lá. até algumas pétalas aí, né, E chefe? tem umas pétalas de Eu- flores comestíveis, pode comer, Ah, pode confiar. Sim. Então, assim, vamos comer. Cortar uma fatia. Ai, 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 essa hora é a hora difícil da culinária. A hora de glória. Ah, é. Vamos lá. Olhem isso. Olha, parece uma nuvem mesmo. Né? Parece uma nuvem mesmo. E daí no meio esse recheio de geleia que eu falei, de frutas vermelhas. Pode colocar o recheio ou pode fazer todo do creme como ele sugeriu Exato. aqui.
Daí é uma boa sobremesa para você dar umas variações de sabores também. Olha isso, gente. Eu morei muito tempo no Pará, e no Pará eu fazia muito essa shallot à base de cupuaçu, Ai, ou que bacuri. delícia! Então pode variar com frutas brasileiras também. Exato. Né? O pessoal lá no Switcher fica só louvando a Deus, né? Ó, tira todo o olho de inveja aqui. Olha que delícia, gente. Dá uma olhada nisso. Eita glória! Eita glória, 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 glória! Bon appétit, pessoal. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Sobremesa deliciosa. Merci beaucoup. Muito agradecido. Leve, não é aquele doce enjoativo. Exato, né? Tem pouco açúcar. Com pouco açúcar, com o cítrico da fruta no ponto de um chefe francês. Ainda bem, né? Não ia passar vergonha. Comemorando hoje 6 anos de Brasil, não é? Só pra comemorar em grande estilo. Feliz demais, viva o Brasil, viva a humanidade, também uma mensagem de fé, porque realmente nesse caminho, vivendo de trocas até chegar ao Brasil, eu encontrei pessoas que me acolheram assim, de forma incrível, para eu poder dormir, para eu poder comer, e então eu boto muita fé na humanidade, né? Isso é lindo. As notícias falam só das coisas ruins, mas tem pessoas incríveis, pessoas humanas. E eu acho que a gente precisa falar mais do bem mesmo das pessoas, né, chefe? Exato. Maravilhoso. Saudades. Vou comer até mais um pedaço, hein? Vou repetir. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o Deus abençoe. Muitos Você anos também, aqui no muitas Brasil. bênçãos. Volte mais vezes e que você tenha, assim, anos maravilhosos e abençoados aqui Voltarei. em terras brasileiras Siga com a gente. brilhando. Obrigado. Mas abençoe. Muito bom, gente. Que delícia. Para rever, você vai lá no bispafetv.com. Lá no YouTube você revê todas as nossas receitas. Fica por dentro, comenta. Conta o que você achou também, que a gente quer ouvir tua opinião. E agora, aqui no Bispa Fé em Família, nós vamos falar um pouquinho sobre o perfume. Você sabia que o perfume tá meio francês, essa pauta, né? A gente sai da culinária francesa e a gente continua falando das fragrâncias. E o perfume, ele causa, assim, uma primeira impressão. Às vezes você tá usando um perfume que não tem nada a ver com a tua pele. E tem alguns aromas que podem, sim, favorecer ou comprometer a tua imagem. E para falar sobre isso, estou recebendo uma convidada muito especial, tudo bem? Bem-vinda aqui no Bispa Fé em Família. Obrigada. Vamos falar um pouquinho dos aromas, né? A Ju Fisch, que é consultora de imagem e perfumista também. Vamos falar um pouquinho dos aromas, dos perfumes e quais são as notas que a gente pode trazer para um clima tropical, um evento à noite, um evento de dia, um body splash. O que seria mais ideal para o nosso clima tropical, Ju? Olha, falar de perfumaria e falar também um pouco como você falou da França, porque é o berço aí da perfumaria. E a gente hoje tem opções tanto internacionais quanto nacionais, então pode ser importado, mas podem ser nacionais, que atingem e atendem a todos os gostos. Então, para esse clima tropical que a gente vive agora no Brasil, principalmente no verão, que são os dias mais quentes, a gente quer o quê? Algo mais fresco. Exatamente. Diferente do inverno, que a gente vai procurar por notas mais pesadas. Então, agora no verão, o que é muito bacana de usar? Procurar pelas frutas, os cítricos, as notas mais verdes. Então, por exemplo, uma nectarina. Olha só. Ou uma bergamota, como esse aqui. Olha que são lá. frutas que trazem, assim, um frescor, uma leveza. Então, vão deixar Vamos a ver a gente bergamota. perfumada, mas não vão invadir demais. não vão Invadir pesar. demais. Isso. Aí, já é bem fresquinho, bem fresquinho. Mas é aquela pessoa que fala assim, eu só gosto de perfume doce. E aí? Pode usar. Tá. Aí a dica para a pessoa que gosta do perfume mais doce é usar moderadamente. Ah. É ter aquela história do bom senso. Segura um pouquinho Então mais. segura, de repente não carrega tanto, coloca um pouquinho menos do que normalmente coloca. Então Tá. não precisa deixar de usar o perfume que gosta. Tá. Mas mais moderadamente. Mais moderadamente. Existe algum segredo para você fazer com que o perfume
ele dure mais durante o dia na pele, Ju? Existem alguns truques, algumas dicas que a gente pode dar. Primeira coisa que tem que saber quando quer realmente a durabilidade de um perfume é entender a concentração dele. Tá. Então, entender se é um body splash, que tem menos concentração de fragrância, se é um eau de toilette, que vai ter um pouquinho mais. Aí a gente vai indo pro eau de parfum, que também tem mais ainda. Então, essa é a primeira coisa. Olhar lá na hora de comprar que tipo de perfume é aquele e conversar, perguntar para a vendedora mesmo quanto a concentração daquela na fragrância. E aí tem algumas outras coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe. A pele hidratada retém mais o perfume. Porque a gente tem uma oleosidade natural da nossa pele, né? A pele mais ressecada, ela não vai reter esse perfume, ela não vai segurar o perfume ali na pele. Então, às vezes, as pessoas me falam assim, ai, Ju, mas esse perfume minha amiga usa e dura tanto na pele dela. Eu começo perguntando, então, né, vamos lá. Primeiro que a sua composição de pele pode ser diferente da dela, porque o perfume que eu coloco não vai ficar igual em mim em você. Mesmo ele vai cheiro. ficar diferente. E tentar entender assim, né, sua pele está bem Tá hidratada, hidratada. você está aplicando em lugares interessantes porque às vezes é você que não está sentindo o perfume. Também tem isso. Então, quer dizer, a pessoa pode passar um óleo corporal ou o hidratante da mesma linha do perfume, né? Porque se a pessoa usa o sabonete, o hidratante e o perfume, as chances daquela fragrância ficar, ela é maior. Ou pode usar uma vaselina, né? Eu uso muito, hoje tem da vaselina um roll-on, né? Eu Sim. passo o roll-on Porque primeiro, o que a depois... vaselina faz? Ela dá uma hidratada ali na pele, ela dá uma umidificada na região, então ela retém ali o perfume quando você aplica. Esse é um grande segredo para você fazer com que o teu perfume dure mais. Agora, esse perfume o perfume do dia a dia, por exemplo, Ju, eu posso reaplicar porque hoje tem muita preocupação da quantidade de química que a gente está colocando no corpo, né? Tem algum risco para a saúde, a quantidade de perfume que a gente vai usando, acumulando? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que adoro perfume, adoro cheiro, ao longo da vida, e isso pode causar algum mal para o metabolismo? Então, vamos lá. A perfumaria sim, é um dos produtos que a gente chama de mais polêmicos, porque ele realmente leva muito produto químico dentro dele, né? As fragrâncias na composição dela ali, tem muitos ingredientes que são colocados ali. Mas já tem alguns anos que a indústria internacional, e aí isso inclui também a indústria brasileira, já tem que seguir obrigatoriamente a regulamentação que você consegue restringir, então colocar o mínimo de produtos alergênicos possíveis, o mínimo de produtos que você vai Cancerígeno. colocar que vão fazer algum tipo de mal. Tá. Então, hoje em dia, existe um controle em relação a isso. Tá. Para você usar o suficiente para fazer algum mal, é porque é um uso realmente excessivo, abusivo, que não é algo que normalmente No dia a dia, a gente vê. Então não precisa se preocupar. Usar, é bom sempre você entender quem é a indústria que está produzindo aquele produto, se é uma indústria confiável, se é conhecida no mercado, para procurar saber sobre o processo de fabricação. Mas normalmente elas são obrigadas a seguir uma regulamentação, então elas fazem aí tudo o melhor possível para não ter nenhum tipo de problema. Certo. Agora, Ju, é verdade ou não é? O perfume francês, ele vai ter uma fixação maior? Não, isso é mentira, isso é mito. Isso é um dos maiores mitos. Não é porque é o perfume francês que ele vai durar mais ou menos. O que vai fazer um perfume durar mais ou menos é realmente a composição dele, o tipo de nota que é colocado, a quantidade de nota olfativa que é colocada nele e também como que ele vai se comportar na sua pele. Então, esse negócio da pessoa... Porque, pagar muito por um perfume, não. Porque esse aqui vai ter fixação... É mito. É mito, porque ele pode ser francês, mas se ele tiver uma concentração baixa, uma composição que vai dar uma característica mais suave para ele, ele pode não durar muito. Não vai durar muito. Agora, Ju, parece que os perfumes aí, turcos, árabes, eles estão ganhando muito espaço, né? O que tem atraído nas notas dele que está virando uma paixão mundial? Foi uma loucura, assim, né? Virou uma mania, a gente começou a ver tudo sobre perfumes árabes em todos os lugares, a gente começou a ser inundado de notícias sobre marcas que chegaram aqui. E eu me arrependi. Então. Pro meu olfato é fedido.
Então, existe uma questão cultural. Tá. Para cada cultura existe um propósito de usar o perfume. Tá. O brasileiro, ele tem uma relação super diferenciada com o perfume, a gente gosta. O brasileiro Pra gosta de perfume? Pra gente, é um dos maiores mercados, inclusive. Ah, é? Maior, inclusive, que o europeu. Tá brincando? Não Então, sabia. o brasileiro usa muito. A Ai, gente eu tem uma amo. relação emocional Total. com o perfume. Toda viagem que eu faço, eu gosto de trazer um perfume para lembrar. Então, porque a gente faz associações olfativas, né? De memória olfativa. Isso. Quem aqui não fecha, né, um olho e se sente um perfume diferente, lembra um momento especial da nossa vida, lembra alguém da família, uma avó que abraçou uma Sim. vez. E a gente Então fala, isso "Ai, é muito da nossa muito cultura, da nossa Ju?" cultura. Tá. Os árabes também usam muito, então para eles o perfume é como se fosse um adorno mesmo, é para que os outros sintam. Mas, por exemplo, a cultura asiática, não. Para eles o perfume já é uma coisa muito mais íntima, para uso mesmo, para que eles sintam aquele perfume. Então depende muito da cultura. Tá. E foi o que aconteceu, é que a cultura árabe realmente começou a ser muito colocada de diversas formas. A gente Nas procurou saber mais. séries, Na moda, a gente começou a ver toda essa cultura mesmo mais exposta. É. E aí a perfumaria surfou a onda e veio, colocou Mas e tem descobriu alguma um característica mercado. das notas deles que... Eles são muito orientais da composição, muitas madeiras, tem flores mais pesadas. Então, eles, de uma forma geral, existem alguns mais leves? Existem. Mas, de uma forma geral, os perfumes árabes, eles são mais marcantes. Tá. E aí, onde que funciona? Às vezes, você não quer um perfume marcante. É. Às vezes, você quer um perfume que tenha uma durabilidade, mas que seja leve, que seja fresco, que seja mais feminino, mais delicado. E aí, muitas vezes acontece isso, que, como você falou, comprei e depois ficou lá parado no armário. Tá lá parado. Não tem nem coragem de dar pra alguém, né? Que a pessoa fala, tá querendo meu mal. É perfume ou é repelente? Agora, Ju, qual que é a grande diferença do perfume feminino e masculino? Hoje em dia não se fala mais tanto. Há algum tempo atrás, os florais eram muito presentes nos femininos e os amadeirados nos masculinos. É. Hoje em dia a gente já nem fala tanto disso. É mais comum você ter as notas amadeiradas nos masculinos, mas Tá. você já consegue encontrar uma mistura de alguns florais, algumas especiarias estão presentes no masculino, e aí no feminino elas não são usadas tanto. Mas o que acontece hoje já é uma mistura. O que pode ter, sim, é mais notas florais no Nos feminino e mais notas amadeiradas no masculino. Mas eu tenho uma dúvida. Por exemplo, o John Malone, que é uma marca internacional. Isso. Eles têm poucos eau de perfume. A maioria deles é colônia, né? Mas eu, pelo menos, sinto que a fixação dele é quase que a de um perfume. Tem alguma coisa na qualidade da essência de uma marca para outra? Ou a essência é a mesma em todas as... Muitas marcas compram, inclusive, essas essências e as notas das mesmas empresas. Exceto quando você tem notas exclusivas. Então, algumas marcas, como Chanel, Dior, algumas marcas bem segmentadas, elas têm algumas matérias-primas exclusivas. Não pode vender para ninguém, não pode vender só para para ninguém. eles. Mas, de uma forma geral, uma Todo mundo nota, compra do mesmo por exemplo, lugar. de uma madeira como um cedro, que é muito presente na perfumaria, você consegue, diversas marcas conseguem comprar da mesma casa de fragrância que vende. O que vai fazer a diferença realmente é a composição específica, a forma como eles fazem a composição ali. Existem algumas notas que elas ajudam a fixar o perfume. Então, eles misturam ali naquela alquimia, naquela química que eles fazem ali dos perfumistas que fazem a composição. Eles fazem uso dessas notas na combinação para fazer com que o perfume dure mais. Bom, e tá aí, gente, as opções. E hoje é até uma opção de carreira. Eu tenho uma grande amiga que ela trabalha em Istambul só... cheirando perfumes. Mas é isso. E construindo perfumes, né? É uma carreira que não se fala muito, mas que se essa é uma paixão, né, Ju? A gente Como chama de perfumista. nariz. É, o nariz ela é da nariz, marca. ela é isso mesmo. nariz. A gente fala que o perfumista de uma marca, ele é o nariz da marca. Tá. Porque ele é o que vai ser o criador ali. E realmente no Brasil a gente não existia tanto essa possibilidade. Sim. Eram poucos perfumistas brasileiros que existiam e isso vem mudando, porque é um mercado que realmente foi crescendo muito, as pessoas foram descobrindo esse trabalho. E é uma opção de que é um trabalho carreira. lindíssimo, porque Sim. é uma arte. É uma arte. É uma arte. É. Então, as pessoas foram começando a conhecer sobre isso. Muito bom. Então, tá aí muitas opções para você marcar a sua identidade com
o perfume também. E hoje a Ju Fisch, que é perfumista, dando algumas opções, ó, como a bergamota, né? Como essa daqui, olha que gostoso, de nectarina, são opções diferentes. Essa aqui tem que é? De cerejeira. Tem até a olha. baunilha, que, por exemplo, é bem mais cremosa, ela é mais doce. É diferente de uma bergamota que é mais leve, mais fresca. A gente, Olha quando só que gostoso, aplica, você cerejeira. vai sentir diferença na sua pele. Total. Esse é vanilha? Esse é baunilha, baunilha. Eu gosto muito do que é Só de a baunilha. gente tirar a tampa, a gente já sente que ela é mais doce. Aquele negócio de cheirar o café, é verdade? Não, é mito, também não precisa. Você vê que A Anvisa proíbe, inclusive. Ah, é? Não deve ter, porque o café, ele acaba virando um ingrediente. O café é uma nota na perfumaria. Tá. E ele é perecível, né? É um produto perecível. E então, todo mundo a Anvisa cheirando aquilo ali. proíbe, não tem que ficar cheirando café. Melhor forma de você neutralizar é cheirar a sua própria pele. Então, olha, dicas, eu não sabia. Na loja, entre você experimentar lá um papelzinho, uma fita Deixa um olfativa e outra, pedacinho aqui. a gente sente a nossa própria pele, a Neutralizou. nossa roupa. Isso. Muito É assim que neutraliza. Ju, amei, viu? Obrigada pela Obrigada a você. presença. É um prazer. Deus abençoe. Tá aí, segue no Instagram, @Persona Consultoria de Imagem. A gente fica por aqui. Deus abençoe. E até o próximo Bispa Fé em Família. Fica com Deus.